Oi, gente, eu sou a Marcela, da Decora com Crochê. E nessa aula eu vou mostrar pra vocês esse modelo de bolsa. Ela é mais achatadinha e tem aqui o início das alças um pouquinho mais levantadinha, onde eu dou opção para vocês colocarem alças. Pode ser alças mais curtinhas, alças transversal, de ombro. Para fazer essas bolsas, eu usei fio de poliéster de espessura tamanho número 4,5. Essa daqui eu usei no tom mesclado sonho de valsa e nessa daqui no tom mesclado cinza. As alças, os fios, vocês encontram na CS Baduleix, onde eu vou deixar na descrição desse vídeo. Essas bolsas eu coloquei zíper, dei essa opção como fechamento. Tem algumas aulas aí no meu canal que eu ensino como que vocês fazem isso, tanto colocando o zíper no forro, quanto colocando o zíper direto na bolsa. Para fazer essa bolsa, eu usei também esses materiais: agulha 4 milímetros, isqueiro para selar a pontinha do fio, tesoura e metro. Essas bolsas, elas têm aqui uma medida na largura de 23 centímetros e de comprimento, iniciando aqui da base até a abertura dela, de 13 centímetros. Então, nós vamos iniciar com 20 correntinhas. Faço a laçada inicial, dou 2 voltinhas, laço o fio e passo por dentro da argolinha. Então, aqui eu dei o meu primeiro nozinho e a minha primeira correntinha. E eu vou fazendo correntinhas aqui até dar o total de 20. Feitas as 20 correntinhas, agora eu vou fazer 19 pontos baixos. Pulo a primeira correntinha, coloco a agulha na segunda, passo por dentro da correntinha, laço o fio, laço e faço ponto baixo. E eu vou fazer 19 pontos dessa mesma forma. Olha, até chegar no finalzinho lá da correntinha. Quando vocês chegarem no último ponto, vocês vão fazer mais 2 pontos aqui dentro, colocando a agulha no mesmo lugar para poder fazer a virada da base. E aí, vai totalizar 3 pontos juntos no mesmo ponto, tá? Vou vir aqui no próximo ponto, vou laçar o fio e vou fazendo ponto baixo. E vou voltando a carreira. Já aproveito e deixo esse fiozinho inicial bem rente aqui ao trabalho, porque ele já vai ficando escondido entre os pontos. E aí, eu vou voltando, fazendo ponto baixo, até chegar lá na próxima curva. Quando chegar lá na próxima curva, a gente vai precisar fazer esses 3 pontos juntos também. Quando eu chego aqui no finalzinho, eu fiz o meu último ponto baixo na minha última correntinha. E eu já tinha um ponto baixo que eu fiz aqui na carreira de cima. Então, para completar 3, eu vou fazer só mais um. Aí, já é o suficiente para fazer essa virada na base. Agora, nós vamos fechar essa carreira e já vamos subir para a próxima. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou dar uma esticada nessa argolinha, que está na minha agulha. Eu vou localizar aqui o meu primeiro ponto baixo. Ele está bem aqui. E eu vou colocar a agulha nessa correntinha que está em cima dele, de trás para frente, e eu vou puxar essa laçadinha lá para trás. Assim. Puxei a laçadinha lá para trás, eu vou colocar agora a agulha no meio desse ponto. Exatamente nesse mesmo ponto em que a laçadinha foi lá para trás, ela tá bem em cima dele. Coloco a agulha bem no meio do ponto, ficando aqui, olha, uma perninha de cada lado, tá vendo que tem um Vzinho? Bem no meio. Coloco essa laçadinha na agulha também e vou laçar o fio do rolo. E vou passar por dentro de tudo. Dou uma giradinha na agulha assim, para passar com mais facilidade. Trago aqui a argolinha para cima, laço e faço um ponto. Então, eu já fechei a carreira e já estou subindo para a próxima carreira. Como a gente tá fazendo em ponto baixo centrado, todos os pontos agora, nós vamos colocando a agulha no centro do ponto. Então, tem aqui um Vzinho e tem o meio do ponto, sempre no centro do ponto, tá vendo? O Vzinho e o meio do ponto. Coloco a agulha nesse meio do ponto, laço e vou fazendo ponto baixo centrado. Olha, eu vou colocando um ponto para cada, até chegar
nessa voltinha aqui. Quando chegar nessa voltinha, a gente vai precisar fazer aumentos. E aí, eu já retorno com vocês pra gente poder fazer juntos, tá? Fiz aqui o meu último ponto baixo centrado, e aqui, no próximo ponto, eu já encontro aqueles 3 pontos juntos. Então, é hora da gente fazer aumentos. Eu vou colocar 2 pontos juntos para cada um desses 3. Então, vai totalizar 6 pontos nessa volta. Coloco a agulha aqui no centro do ponto. E vou colocar 2 pontos juntos aqui. Coloco a agulha no mesmo lugar. E 2, tá? No próximo ponto aqui, eu vou achar ele. Se ele tiver meio... É normal tá meio apertadinho aqui os pontos nessa carreira, mas depois vai ficando mais soltinho, tá? E aí, se tiver meio apertadinho pra enxergar, dá uma puxadinha com o dedo pra ficar mais visível. Aí, coloca a agulha no centro e faz 2 pontos juntos. Vou aqui pro meu terceiro. Vou fazer os meus outros 2 juntos aqui também. Assim. Então, fiz aqui essa voltinha, tá? Agora, eu vou seguindo fazendo um ponto pra cada até chegar lá do outro lado. Aí, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer 6 pontos no total, sendo 2 pontos pra cada um daqueles 3 pontos da carreira de baixo, tá? Olha, estou chegando aqui do outro lado. Eu fiz aqui o meu último ponto baixo e aqui eu já tenho aqueles 3 juntos. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar 2 pontos juntos para cada um desses 3 aqui, totalizando os 6. Completei aqui os 6, agora eu vou fechar essa carreira. Coloco aqui essa argolinha, deixando ela um pouquinho maior. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto e aqui do lado tem uma correntinha deitada. Eu vou nessa correntinha deitada, coloco a agulha de trás pra frente. Essa laçadinha que eu puxei ela, eu vou levar ela lá pra trás. Assim. Agora, eu vou colocar a agulha bem no centro do ponto que está embaixo dessa laçada. Bem no meio do ponto. Coloco essa laçadinha na agulha, laço o fio e trago aqui pra frente. Já tô partindo pra próxima carreira. Olha, fechei essa e vou fazer mais uma carreira. Vou colocar a agulha aqui no centro do próximo ponto e vou fazendo isso em todos os pontos, até chegar lá na próxima volta. Na próxima volta, a gente também vai fazer aumentos aqui, tá? E vai ser a nossa última carreira da base. Fazendo essa última carreira, aí a gente já vai partir para a subida da bolsa. Então, eu vou fazendo aqui, quando chegar lá na voltinha, eu retorno pra gente poder fazer os aumentos. Olha, estou chegando aqui, eu tenho aqueles meus 2 pontos juntos que eu fiz aqui, tá? Totalizando os 6. Então, esses 2 primeiros aqui, já começa a fazer a minha voltinha. Então, aqui no próximo ponto, nesse primeiro aqui dos 2 juntos, eu vou fazer um sozinho. Nesse segundo, eu vou fazer 2 juntos. No próximo, eu vou fazer um sozinho. E no próximo, 2 juntos. E vou intercalando. Olha, no próximo, eu vou fazer um sozinho. E no próximo, 2 juntos. E aqui no próximo, um sozinho. E vou continuando aqui um sozinho pra cada, até chegar na próxima voltinha, tá? Então, completamos aqui essa volta da base. Olha, chegando aqui nessa voltinha. Aí, aqui nesse meu primeiro ponto, que eu tenho os 2 juntos, eu vou fazer um sozinho. No próximo, aqui eu vou fazer 2 juntos. No próximo, um sozinho. 2 juntos. Um sozinho. E 2 juntos, tá?
igualzinho fizemos lá do outro lado. Aí, finalizamos aqui a nossa base. Bom, a base pronta, agora a gente vai fazer a subida da bolsa. Então, a gente vai finalizar aqui fazendo assim. Puxa essa correntinha, essa argolinha. Coloco a agulha na minha primeira correntinha que eu tenho deitada. Laço essa argolinha e levo lá pra trás. Fechei a carreira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma voltinha, tá vendo? Que é dessa laçadinha que eu levei lá pra trás. Eu vou colocar a agulha pegando só uma alcinha dessa voltinha, assim. E vou pegar essa laçadinha que eu levei lá pra trás e vou colocar na agulha também. Laço o fio e trago pra cima. Fiquei com uma argolinha e vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer a mesma coisa pegando a alcinha de cima, olha. Só uma alcinha. Laço e faço um ponto. Venho no próximo, pegando a alcinha de cima, laço e faço um ponto. Ó, então, eu vou fazendo assim. Vou colocando a agulha pegando só a alcinha de cima e vou fazendo ponto baixo. Eu vou fazer isso em todo o redor da minha base, sempre um ponto para cada. Agora, a gente não faz mais aumentos, tá? Então, lá nas laterais, aqui nessas voltinhas, a gente continua colocando um ponto para cada. Não precisa mais fazer 2 pontos juntos em nenhum dos pontos. Olha, está chegando aqui na lateral, eu continuo fazendo um ponto para cada, tá vendo? A mesma coisa, pegando a alcinha de cima e fazendo um ponto para cada. Tá? Vou fechar essa carreira e já retorno aqui com vocês. Então, eu fiz aqui o meu último ponto, aqui, e vou fechar essa carreira. Coloco a agulha debaixo da correntinha deitada, lá, coloco essa laçadinha aqui na agulha, e a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fechou as carreiras da base, em ponto baixo centrado. Levei, olha, a argolinha lá pra trás, vou colocar agora a agulha no centro do ponto. Sempre no ponto que está debaixo da argolinha que eu levei lá pra trás. Bem no meio do ponto. Coloco essa argolinha também na agulha. Laço o fio. Trago tudo pra frente. Se tiver apertado, vai girando assim a agulha, olha. Que ela vai passando com facilidade. Laço e faço um ponto. Então, fechei a carreira. E já estou subindo pra segunda, tá vendo? Fiz a primeira, vou fazer a segunda agora. Da mesma forma, colocando a agulha agora no centro do ponto, tá? E todas as carreiras a partir de agora, até a gente finalizar o comprimento da bolsa, a gente vai fazer dessa mesma forma, colocando a agulha no centro do ponto e fazendo ponto baixo, tá? Olha, já estou na minha segunda carreira. Nós vamos fazer um total, para aquele comprimento que eu passei para vocês de medida, 14 carreiras. Então, eu já estou na segunda, vou completar as 14 carreiras, e aí eu vou retornar aqui pra gente poder fazer aquela partezinha das alças lá, aquele início de alças, ó. Esse pedacinho aqui de alças, tá vendo? Então, até aqui dá 14, aí aqui em diante a gente vai fazer de uma forma diferente, tá bom? Então, vou fazendo aqui as minhas 14 carreiras. Da mesma forma, tá? Chegou aqui no finalzinho, finaliza desse jeitinho que eu expliquei pra vocês, todas essas próximas 13 carreiras, tá? E aí, eu já retorno aqui pra gente poder fazer aquela outra parte juntos. Eu terminei de fazer aqui as 14 carreiras, mas eu percebi que mesmo fazendo a mesma quantidade de carreiras, elas ficaram com tamanhos diferentes. Então, pra chegar nesse tamanho aqui, dessa no sonho de valsa, eu vou fazer uma carreira a mais nessa no mesclado cinza. Uma carreira a mais, eu acredito que já chega no tamanho bem aproximado dessa, tá? Mesmo tendo a mesma espessura, esse fio, por ele ter uma textura bem mais macia, acabou que ficando menor aqui o comprimento. Então, eu vou fazer uma carreira a mais e já retorno, tá? Então, em vez de 14, eu estou fazendo 15 carreiras. Pronto, agora sim ela chegou no tamanho mais aproximado.
Bom, aqui agora eu vou finalizar essa carreira e já vou encerrar. Então, eu vou precisar cortar o fio. Trago todo o fiozinho pra frente. E aqui a gente vai fazer esse fechamento. Eu vou colocar a agulha nessa primeira correntinha que eu tenho deitada. Assim, nessa posição, tá? De trás pra frente. Levo esse fio lá pra trás e vou fechar aqui. Olha, vou passar agora esse fio por dentro dessa minha última argola aqui. Coloco a agulha bem no meio da argola, tá vendo como que saiu? Uma alça de cada lado. Laço esse fio e passo por dentro. Aí, eu fechei. Dou uma ajustadinha pra ficar todas as argolinhas do mesmo tamanho. E esse fiozinho, eu vou arrematar ele aqui por trás. Vou trazer ele aqui pra trás e passando ele, escondendo entre os pontos aqui. Tá? Se você estiver usando um fio de poliéster, a gente tem que passar aqui um isqueiro pra poder selar a pontinha do fio. Procura colocar a chama azul, pra não ficar muito queimado. E aí, a gente termina de arrematar esse fiozinho, até ele ficar bem preso, bem seguro. E aí, vocês colocam mais um foguinho aqui na pontinha e gruda o fio na bolsa que ele cola, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai dar início às alças. Eu vou iniciar primeiro de um lado, depois a gente vai fazer do outro lado. Eu vou contar aqui, olha, depois que eu dobro a bolsa, vou achar aqui as laterais dela. E eu vou contar 5 pontos, iniciando aqui do cantinho. Venho aqui, ó, nas correntinhas e conto 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Então, exatamente aqui, coloco a agulha bem no centro do ponto e é onde eu vou começar a fazer pontos envolvendo só essa lateralzinha, tá? Que vai ser o comecinho da minha alça. Aqui eu faço já um ponto, venho aqui do lado e faço mais um. Eu vou fazer um total aqui de 10 pontos baixos. A gente acompanha fazendo os pontos baixos centrados, olha, tá vendo? Sempre colocando a agulha no centro do ponto e fazendo ponto baixo. Aí, eu vou contar aqui quantos que eu fiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz aqui os 10 pontos. Agora, eu vou puxar essa argolinha, ela vai ficar um pouquinho maior. Eu vou virar a bolsa. E eu vou vir no centro desse primeiro ponto que eu fiz. Coloco a agulha bem no meio e trago essa argolinha aqui pra frente. Olha assim. Ajusto aqui o fio. E fico com essa argola aqui na agulha. Ficando com essa argola, eu vou vir aqui no meu próximo ponto aqui do lado, coloco a agulha bem no centro do ponto, laço o fio e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Eu andei um ponto. Então, na carreira de baixo, nós iniciamos bem aqui, que foi o meu primeiro, e nessa carreira de cima, nós estamos iniciando a partir desse segundo. Então, a partir daqui, a gente começa a fazer essa inclinação. A gente tá fazendo diminuição aqui. Então, eu fiz uma diminuição andando um ponto com ponto baixíssimo. Agora, eu estou com uma argola na agulha. Eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto. Então, fiz o meu primeiro ponto aqui. Agora, eu venho aqui do lado e faço ponto baixo, centrado, normal. Faço em todos eles. Vou contornando aqui esse início de alça. Venho aqui no próximo também. O próximo. E aqui.
tá? Eu vou parar aqui, olha. Então, eu fiz aqui um total, ó, depois do ponto baixíssimo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos centrados. Terminei aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira de baixo. Puxa um pouquinho essa argolinha e vou passar ela aqui pra frente. Eu vou vir no meu primeiro ponto que eu fiz nessa carreira, que é esse daqui, coloco a agulha bem no centro do ponto, pego essa laçada e trago aqui pra frente. Olha assim. Trouxe pra frente, vou vir no ponto do lado, colocando a agulha bem no centro do ponto, laço o fio e vou fazer um baixíssimo. Assim. Fiz o baixíssimo, laço o fio e faço o meu primeiro ponto. E vou iniciar a partir daqui, tá? Então, andamos mais um ponto nessa carreira. Aí, continuo fazendo um ponto pra cada. E termino aqui. Então, eu fiz agora, depois do meu baixíssimo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos centrados. Fiz os 5 pontos baixos, vou fazer a mesma coisa. Vou levar essa laçadinha aqui pra frente. Onde? Nesse meu primeiro ponto que eu fiz nessa carreira. Coloco a agulha no centro do ponto, pego a laçadinha e trago aqui pra frente. Vou no ponto aqui do lado e vou fazer um baixíssimo. E aqui a gente vai partir pra última carreira. Olha, andei um pontinho, tá? Fiz aqui um baixíssimo, andando um pontinho. Agora, eu vou laçar o fio e vou iniciar aqui o meu primeiro ponto. Venho aqui do lado, faço um ponto normal. E aqui do lado também. Então, fiz 3 pontos aqui nessa última carreira. Tá? Olha, e nós terminamos. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse fio e vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então, uma ponta da minha alça já está pronta. Cortei o meu fio, trago todo o fio pra frente aqui, porque a gente vai precisar arrematar ele agora. Aí, esse fiozinho, o que que vocês fazem? Vem aqui pro ladinho. Olha, passa ele aqui pro lado e vai arrematando ele. E eu vou vir com a agulha aqui por baixo, olha, eu vou trazer ele lá pra dentro. Pronto. Agora, eu continuo arrematando ele aqui por dentro, e aí a gente já passa o isqueiro aqui, o foguinho, e já cola na bolsa. Eu vou deixar pra fazer tudo isso por último. Bom, então, um lado nós fizemos aqui a ponta de uma alça, e agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vou contar os 5 pontos a partir da lateral. Então, eu vou virar a bolsa, porque a gente, como eu sou destra, né, a gente faz da direita para a esquerda. Então, eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Coloco a agulha bem no centro desse 5º ponto que nós contamos e vamos iniciar aqui os pontos baixos, centrados. Fiz aqui o meu primeiro ponto. Esse fiozinho a gente já deixa bem rente aqui, porque a gente já vai arrematando ele. Aí, eu vou fazer um total de 10 pontos baixos centrados. Fiz aqui 3. Quatro. 5. 6. 7. 8, 9 e 10. Puxo essa argolinha um pouquinho maior, viro a bolsa,
Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto que eu fiz, esse. Coloco a agulha bem no centro do ponto e puxo essa argola aqui pra frente, assim. Puxei a argola, eu vou vir aqui no ponto do lado, coloco a agulha bem no centro do ponto. Eu laço o fio e vou fazer um baixíssimo. Fiz um baixíssimo, dou uma ajustada aqui no fio, pra ele ficar bem apertadinho, né? Não tanto pra não ficar retorcido. E faço o meu primeiro ponto. Fiz o meu primeiro ponto, continuo fazendo aqui os outros pontos também. Puxa essa argolinha e passa ela aqui pra frente. Vou vir no primeiro ponto que eu fiz, no caso esse. Puxo a argolinha aqui pra frente. Venho aqui no ponto do lado, coloco a agulha bem no centro do ponto, laço e faço um baixíssimo. E continuo fazendo, tá? Então, nós vamos fazendo a mesma coisa. Se eu não me engano, acho que a gente fez 4 carreiras, deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4. Isso, foram 4 carreirinhas, tá? Pra fazer a ponta. Então, eu vou fazer desse lado também. Eu já fiz aqui 1, 2, 3. Depois, eu vou fazer mais uma, e aí a gente já encerra. E aí, a gente já vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo em todo o redor da bolsa, tá? Eu vou terminar de fazer aqui, esse lado aqui do início das alças, e eu já retorno com vocês. Então, eu terminei de fazer aqui dos dois lados. E agora, a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo, em todo o redor aqui da abertura da bolsa. Eu vou colocar aqui a agulha nessa minha argolinha. E esse ponto baixíssimo, eu vou fazer assim. Aqui, nessa parte onde a gente tem o início das alças, eu vou colocar a agulha no centro desses pontos que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar bem no centro, ó, pegando só uma alcinha. Laço, fio, faço baixíssimo. Venho aqui no ponto do lado, bem no centro, pegando uma alcinha só, laço, faço baixíssimo. Agora, eu vou vir no próximo ponto. O próximo ponto é esse aqui. Pego só uma alcinha, laço e faço baixíssimo. Ele vai ficando assim, olha, tá vendo? Então, a gente vai fazendo todo o redor. Aqui, eu já tenho os pontos normais retinhos. Eles não estão inclinados, eles estão aqui na horizontal. Colocando bem no centro do ponto, faço baixíssimo. E vou fazendo aqui em todo o redor, tá? Aqui eu estou chegando na inclinação da alça também. Vou colocar a agulha aqui no centro do meu primeiro ponto, dessa inclinação desse lado, e faço baixíssimo. Vou achar aqui o meu próximo ponto, no caso é esse aqui, olha. Coloco bem no meio, faço baixíssimo. Venho aqui no próximo, coloco bem no centro do ponto, faço baixíssimo. Tá? E vou fazendo assim. Vou fazendo aqui, então, ponto baixíssimo em todo o redor aqui da abertura da bolsa. Quando chegar aqui, eu retorno pra gente fazer a finalização. Aí, chego aqui no finalzinho, vou fazer aqui o arremate do fio. Eu corto esse fio, puxo ele todo pra frente, vou selar a ponta. E aí, eu tenho aqui a minha primeira correntinha que eu fiz em ponto baixíssimo. Eu vou levar esse fio lá pra trás. Coloco a agulha assim, de trás pra frente, levo esse fio lá pra trás. E agora, eu vou passar ele por dentro dessa última correntinha que eu fiz. Coloco a agulha bem no meio da corrente e passo esse fio. Então, a gente fechou aqui o acabamento. Agora, esse fio, eu vou ter que levar ele aqui pra dentro, tá? Venho com a agulha e vou transpassando ele. Aí, aqui por dentro da bolsa também, faço a mesma coisa. E aí, a gente vai arrematando.
Se tiver mais fiozinhos para arrematar, já arremata também, igual esses que eu tenho aqui por dentro da bolsa. Então, vou arrematar aqui todos os fiozinhos e eu já retorno pra gente colocar as alças. Aqui eu vou colocar as alças. Aqui vocês podem colocar um zíper ou um fecho de ímã também. E ficou pronta a nossa bolsa baguete. Olha, prontinho. Ela ficou bem compacta, bem pequenininha. Mas o legal é que se você quiser fazer ela maior também, você pode aumentar o número de correntinhas inicial aqui da base. Também, se você quiser fazer uma base maior, é só você fazer uma carreira maior aqui na base, respeitando os aumentos de cada lado. E o comprimento também, né? Faça mais carreiras. Nessa aqui eu tive que fazer 15 para chegar nesse tamanho. Na outra bolsa, no sonho de valsa, eu tive que fazer 14. E aí, vocês vão adaptando o tamanho que vocês querem. Aqui também vocês regulam, se vocês quiserem fazer aqui mais larguinho, de repente, em vez de fazer com 5 pontos inicial, pode fazer com 6, e aí vai fazendo as diminuições, tá? Vai adaptando o tamanho que vocês querem também. E é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.